Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais vídeos do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre o futebol. No vídeo de hoje, talvez seja o meu vídeo mais dane-se, porque eu não sei o que falar. Eu tava aqui brisando, pensando em alguma coisa pra gravar, pra não deixar meu canal sem conteúdo nenhum. E aí eu lembrei que o Brasil tinha sido desclassificado das Olimpíadas, quer dizer, ele nem sequer foi das Olimpíadas. E eu pensei, pô, nem falei sobre isso, né? Por que não falar? Eu não vou falar necessariamente só dessa eliminação, eu vou falar aqui sobre o que se comentou bastante, né? O feedback do pessoal em receber essa queda tão drástica na pré-Olimpíada. E o que é que o pessoal tava comentando? Bom, eles estavam falando bastante que essa talvez seja a geração do fracasso, a geração mais fracassada da seleção brasileira. E assim, de início eu já quero dizer que eu não acho isso, eu acho que nós já passamos por momentos muito piores, inclusive. Mas o pessoal fala exatamente isso porque eles pegam um aspecto geral de tudo que tá acontecendo na seleção brasileira, né? A recente queda na Copa do Mundo, aí tem essa eliminação agora, que contava com o garoto sub-23. Então, eu acho que vem se acumulando tantas frustrações, tantas derrotas, que o povo tá ficando sem paciência, e isso com razão, né? Principalmente uma geração, entre aspas, mais velha, que, por exemplo, viu a Copa de 94 e a Copa de 2002, eles sentem uma seleção brasileira totalmente desvalorizada, uma seleção sem craques nenhum, sem nenhum talento, além do Neymar, que todo mundo, inclusive, já até desistiu dele. E aí que entra a questão da seleção olímpica, porque a seleção olímpica, se você não sabe, eles são sub-23, então ali tinha basicamente garotos jogando, os garotos que deveriam ser o futuro da seleção brasileira, fracassando de forma bem humilhante, diga-se de passagem, né? Perdeu aí pro Paraguai, perdeu para a Venezuela, perdeu a classificação para a Argentina no último jogo. Então é compreensível essa frustração do pessoal, principalmente levando em conta que não enxergamos nenhum jogador ali no meio que realmente possa pegar a seleção brasileira para botar no bolso, né? Não temos ali nenhum Ronaldo Fenômeno, não temos ali nenhum Pelé, obviamente. Então o pessoal tá nessa frustração. Primeiro de tudo, eu quero citar um bagulho que é uma opinião pessoal minha, que eu acho muito, sei lá, muito desgastante. Desgastante não, eu acho muita sacanagem. Porque, por exemplo, a seleção que jogou a pré-Olimpíada, né, que tava na fase classificatória, eles não, provavelmente, a grande maioria que tá ali não iria jogar as Olimpíadas, tá ligado? Por quê? Porque a seleção sub-23, ela poderia caber ali Gabriel Martinelli, poderia caber o Gabriel Magalhães, se eu não me engano, poderia caber o Vinícius Júnior, caberia Ian Couto, entre outros jogadores que realmente poderiam estar na disputa da medalha de ouro, que não foram jogar as eliminatórias. Por quê? Porque as eliminatórias das Olimpíadas, ela acontece no meio da temporada europeia, então nenhum clube iria liberar para uma competição sub-23, tá ligado? Então, no cenário em que a seleção brasileira levaria a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, nem sei onde é os Jogos Olímpicos, mas se a seleção tivesse levado a medalha de ouro, a maioria dos jogadores que jogaram essas eliminatórias não levariam o crédito por isso, mas eles que estão levando o crédito por terem fracassado já na fase eliminatória. Deu pra pegar o que eu tô tentando passar? Cara, é muita pilantragem você se esforçar tanto pra ir jogar uma competição que você infelizmente não vai conseguir jogar, pra você infelizmente cair e ter que aturar, jogar o peso todo pra cima de você, tá ligado? E principalmente que estamos falando ali de jovens, de entre 18 até 23 anos. Muito jogador novo, muito jogador bom, inclusive. Inclusive o próprio Endrick, que estava ali no meio e fez razoáveis jogos, diga-se de passagem. O John Kennedy também estava ali. A grande maioria de jogadores brasileiros, porque como eu falei, a temporada europeia estava bem no meio. Nenhum clube europeu ia liberar seu jogador para jogar uma Olimpíada, tá ligado? Uma pré-Olimpíada. Mas tudo bem, né? O que passou, passou. Vamos aí falar de expectativas futuras da seleção. E assim, eu vou sempre frisar, essa fase da seleção brasileira não é o fim do mundo. Não é o mar de rosas, obviamente não é o mar de rosas, mas eu tenho certeza que nós passamos coisas piores, coisas que eu, que sou de 2004, com certeza não vi. Mas, por exemplo, o Brasil já passou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, de 70 até 94, tá ligado? É uma margem muito grande, é a margem que nós estamos chegando agora, né? Se não ganharmos essa edição de 2026, vamos aí passar dos 24 anos sem ganhar uma edição de Copa. Então assim, já passamos por coisa pior, né? Já passamos por momentos em que parecíamos que não tínhamos craque, parecia que o nosso futebol era fraco, que nós, o país do futebol, estávamos atrás de todo o resto do mundo, tá ligado? A impressão que passa realmente é essa, mas eu quero dizer que assim, vamos ter um pouquinho de calma.
Eu acho que essa safra da nova geração da seleção brasileira, ela é muito, muito boa mesmo. Tipo, não é pouca coisa de boa, é muito boa. As pessoas citam, né, que a Argentina, que eliminou o Brasil, ela tem uma geração melhor que a do Brasil, mas eu discordo completamente. Porque, cara, nós temos aí o melhor jogador de La Liga, temos aí um dos melhores jogadores de Premier League, inclusive muitos jogadores craques na Premier League, tá ligado? Jogadores espalhados aí por diversos clubes da Europa, né? Na Espanha, na França, Inglaterra. Inclusive o Beraldo agora estreou pelo PSG, né? Inclusive sofreu um pouquinho pra cima do cubo, mas ainda assim é uma boa jogada, né? Temos o Ian Couto, que é muito bom de bola. Eu lembro quando o City pegou ele, eu lembro de ter falado, pô, esse cara é muito bom, bicho. Ele vai dar certo, tá ligado? E tá dando certo lá no Girona, né? Teve aquela partida que o pessoal falou muito mal, inclusive dele, que foi contra o Real Madrid. Que o Real Madrid ganhou por 4-0, se eu não me engano. E que o Ian Couto, ele ficou pra marcar simplesmente o Vinícius Júnior. Aí você pensa, bicho, o que é que eu vou fazer, tá ligado? É o Vinícius Júnior, mano. O cara é muito bom de bola. Não deu outro, o Ian Couto sofreu muito na mão dele. Ou nos pés dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que, apesar de algumas derrotas dos seus jogadores da seleção brasileira, eu acho que ainda assim continua uma safra muito boa. Uma safra muito boa, inclusive em todos os setores do campo, tá ligado? Então, assim, tá preocupante a situação, mas também não vamos acabar o mundo por causa disso. Temos que manter o pé no chão e manter a confiança, porque querendo ou não, é a única coisa que temos. Eu acho que no atual momento temos que nos preocupar principalmente em irmos para a Copa do Mundo de 2026, porque a nossa situação na tabela de classificação é muito preocupante de dar medo mesmo, tá ligado? Esse ano de 2024 vai ser muito decisivo para a CBF, para a seleção, principalmente que é o ano de estreia do Dorival, que provavelmente vai até a Copa do Mundo. E assim, temos que nos classificar para a Copa, temos alguns jogos importantes no meio do ano, se eu não me engano, contra a Espanha e a Inglaterra. Jogos realmente para testar, né, amistosos, para testar a seleção, para testar o Dorival e tudo mais. E temos aí também a Copa América que nós temos que ganhar, tá ligado? Provavelmente o Messi, Di Maria e alguns veteranos da Argentina vão jogar e o time deles é muito bom, mas eu acho que o Brasil tem total capacidade de ganhar porque o Brasil tem um time melhor, tem um elenco melhor. Nós podemos não ter um Lionel Messi da vida, mas nós temos aí uma safra muito boa, né? Vinícius Júnior, que precisa demonstrar mais futebol pela seleção brasileira, porque eu acredito no seu potencial, eu acredito que ele é um dos melhores jogadores do mundo, quiçá o melhor jogador do mundo, e ele tem que demonstrar esse futebol todo na seleção brasileira, porque eu acho que não é nem total culpa dele, mas ele ainda não teve... Ele não teve tanta entrega, entre aspas, de demonstrar esse futebol pela seleção brasileira. Precisamos cobrar isso dele, assim como precisamos cobrar isso do Gabriel Martinelli, Richarlison, que voltou a fazer gols, Gabriel Jesus, que é sempre muito bom em clubes, mas na seleção brasileira tem uma queda muito drástica. E entre outros nomes aí, temos aí o Lucas Paquetá também, que tá jogando uma bola absurda lá na Inglaterra. Eu não duvido nada que na próxima temporada ele vá para o Manchester City. Então, temos aí testando novos laterais, como o Ian Couto, e o Beraldo, que a lateral ela sempre foi uma incógnita muito grande, porque passamos numa safra aí que tivemos Cafu e Roberto Carlos na seleção brasileira, tá ligado? Olha o nível de nossa lateral. E agora nós estamos nesse limbo de não sabermos em quem convocar, tá ligado? E quem confiar pra atuar naquela posição. Eu acho muito importante surgir esses dois, né? O Beraldo, eu não vi muitos jogos dele, eu não tive muita oportunidade de conhecer o jogador que ele é. Mas é inegável que ele pode ser sim uma joia e pode ser um dos nomes na lateral, principalmente na lateral esquerda, que até hoje é vazia ali na seleção brasileira. E o Ian Couto, que eu acho um cracaço, pra mim é o melhor lateral de La Liga, inclusive, ganhando aí do Carvajal, do João Cancelo, que também tá no Barcelona, e por aí vai. Tá jogando muita bola mesmo. E temos que convocá-lo cada vez mais pra ele ter o hábito de jogar na seleção brasileira. O meio campo do Brasil ele é muito bem dividido, muito bem estruturado, né? Temos aí João Gomes, Joeliton, Bruno Guimarães, o veterano Casemiro, Paquetá. Então, para o meio campo, nome não falta. Assim como pro meio campo o nome não falta, pro ataque é a mesma coisa. Temos aí excelentíssimos jogadores. Vinícius Júnior, que como eu já falei, é um dos melhores do mundo. Martinelli, Richarlison, Gabriel Jesus, Rodrigo, que tá jogando a bola danada. Conta aí com o Neymar também. Temos aí alguns jogadores dispersados na Inglaterra, né? Como o João Pedro. Aquele centroavantezinho. Matheus Cunha, pô. Matheus Cunha é o nome dele. Entre alguns outros nomes que estão espalhados por aí, além de nomes aqui no Brasil. E alguns jogadores de base, como o Endrick, que vai chegar aí pro Real Madrid. Então, assim, nome não falta. É basicamente isso que eu quero dizer. Basta a gente ter uma organização
quanto à gestão da CBF mesmo, e no Dorival Júnior que devemos confiar. Inclusive, ele estava viajando por aí para assistir os jogos, né? Inclusive, o Dorival estava viajando entre o Brasil e a Europa para assistir e acompanhar jogadores brasileiros. E era justamente isso que eu criticava no Fernando Diniz. Ele não ia viajar porque ele não tinha tempo. Por quê? Porque quando ele não estava lá na seleção brasileira, ele estava treinando o Fluminense. Era uma bagunça total. E hoje temos um técnico capacitado, um técnico unicamente pronto para comandar a seleção brasileira, coisa que não tínhamos antes. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi esse, ele não teve roteiro nenhum, não teve basicamente nada de útil. Foi apenas eu falando o que vinha na cabeça sobre a seleção brasileira, porque, como eu já falei, eu não queria deixar o canal sem vídeo. E eu resolvi fazer esse aqui, e era um assunto que eu não comentei, né, sobre a queda da seleção brasileira nas Olimpíadas, né, na pré-Olimpíada. Que é muito preocupante em alguns setores, mas também não é o fim do mundo. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser como conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até logo.